Olá pessoal, dando continuidade a nossas aulas sobre fundamentos filosóficos e a disciplina de geografia, até o momento observamos a mudança no nosso modo de vida social. Desde a antiguidade, onde havia o predomínio da escravidão, passando para o modo feudal de servidão, característica da Idade Média, tendo por fundamento a fé sobre o domínio da Igreja. Considerando a recorrente transformação nas relações existentes entre o espaço geográfico e o ser humano, observamos que ao final da Idade Média houve o renascimento cultural, que se apresentou contrário ao sistema implantado pela Igreja Católica, tendo como principais pontos e contrapontos a divindade versus natureza, homem, coletivismo versus individualismo, o asceticismo versus o hedonismo, a fé versus razão e experimentação. Essa transformação na forma de pensar apresentada pelo Renascimento cultural marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, dando origem ao Iluminismo, um período onde ocorre o rompimento definitivo com o período das trevas, assim conhecido a Idade Média. O Iluminismo se refere à luz, um elemento que representava na antiguidade clássica a ideia de conhecimento, sabedoria e razão. Esse movimento se contrapôs a tudo que era considerado medieval, como vimos anteriormente, com relação à divindade versus natureza, o coletivismo versus individualismo, o asceticismo versus o hedonismo, a fé versus razão e experimentação. Com a independência da razão em relação à fé, surgiu duas correntes de pensamento, o empirismo e o racionalismo. O empirismo entendia-se que a experiência captada pelos sentidos é a fonte originária do conhecimento. Já no racionalismo, é a razão que produz conhecimento. Para compreendermos estas duas correntes de pensamento, devemos considerar o conteúdo elaborado pelos principais defensores de cada corrente. Francis Bacon viveu entre os anos de 1561 e 1626. Se tornou um dos fundadores do pensamento moderno, defendendo a tese de Roger Bacon como sendo o novo método para fazer ciência. Denominou este método de indutivo experimental, que significa o caminho que leva da experiência particular a conclusões gerais, tendo por base a observação da natureza, organização dos dados captados pelos sentidos, formulação de hipóteses e comprovação através da experimentação. Já Thomas Hobbes viveu entre os anos de 1588 e 1679. Suas obras abrangeram conceitos de política, psicologia, física e matemática. Hobbes defendeu que o contrato social seria um acordo entre os membros da sociedade, onde o Estado absolutista seria o único capaz de fazer respeitar o contrato social e garantir a ordem e a paz na relação entre os indivíduos. Hobbes, Locke e Rousseau são os mais famosos filósofos adeptos do contrato social. Em suma, Hobbes entendia que o homem natural vivia em conflitos. Desta forma,
defendia o poder político absoluto. Já Locke viveu entre os anos de 1632 e 1704. Foi considerado o fundador do empirismo e o pai do liberalismo. Adepto do contrato social, defendia a liberdade e a tolerância religiosa. Como filósofo, pregou a teoria da tábula rasa, onde defendia que a mente humana era como uma folha em branco e seria preenchida apenas com a experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões. Ele explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente é como uma folha de papel em branco, mas depois que começamos a perceber tudo em volta, surgem as ideias sensoriais simples. Mesmo adepto ao contrato social, Locke criticou a teoria do direito divino dos reis, formulada pelo filósofo Thomas Hobbes. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Ele foi o primeiro a apresentar o princípio da divisão dos três poderes, como instituições distintas: o poder legislativo, ou parlamento, o poder judiciário, ou o tribunal, e o poder executivo, ou o governo. Influenciado por Locke, este princípio foi defendido também por Montesquieu, que viveu entre 1689 e 1755. Ele desenvolveu a teoria da separação dos poderes, hoje adotada por quase todas as constituições do mundo. Ele possuía formação iluminista e importante crítico da monarquia absolutista, bem como do clero católico. Em suma, Locke era representante da burguesia. Logo, ele defendia que a propriedade era um direito natural, assim como a vida e a liberdade, onde o governo não teria como exercer influência. Enquanto Hobbes defendia o governo absolutista, Locke defendia a monarquia parlamentarista. Já Rousseau acreditava na democracia. Para ele, a ideia de propriedade gerava conflitos e promovia desigualdades, comprometendo o estado natural. Para ele e Hobbes, a propriedade não era um direito natural. Rousseau defendia o contrato social, onde seria permeado pelo Estado. Desta forma, haveria estabilidade social, criando uma sociedade civil democrática representativa. Então, pessoal, aqui nós conhecemos alguns dos autores que defenderam a corrente de pensamento empirista. E a partir deste conhecimento é possível observarmos que traços destes pensamentos estão presentes em nosso cotidiano. Para isso, citamos algumas palavras-chave utilizadas hoje e que são advindas destes autores, como liberalismo, sociedade civil, democracia, dentre outros aspectos que, ao fazermos uma boa reflexão, notadamente vamos perceber o quanto a filosofia está presente em nossos dias atuais. Contrário aos defensores do empirismo, destacamos René Descartes. Ele viveu entre os anos de 1596 e 1650. Descartes defendeu que o conhecimento era inato ao ser humano e propôs um método dedutivo, ou seja, o conhecimento era fruto do processo de raciocinar a partir de premissas, com o intuito de alcançar uma conclusão logicamente correta. Isso seria
ponto inicial de qualquer conhecimento com reflexos ao que teria por verdadeiro, claro e distinto. O método cartesiano, ou cartesianismo, é um movimento intelectual que defendia a evidência, a análise, a síntese e a enumeração como regra na construção do conhecimento. Para ele, a evidência seria a condição de nunca aceitar como verdadeiro um conhecimento duvidoso, aceitando apenas aqueles conhecimentos claros e distintos, sem possibilidade de erro. Na questão da análise, sugere-se dividir o problema filosófico que se quer estudar em quantas partes forem possíveis, facilitando sua compreensão e resolução. A síntese orienta a construção do conhecimento, onde, após a divisão, sempre começar resolvendo os problemas menores e menos complexos, pois a junção da resolução das partes menores podem resultar na resolução de um problema mais complexo. E a enumeração é onde, ao enumerar todas as partes, existe uma maior facilidade de organização. Também faz parte dessa regra a necessidade de revisão de cada parte após a sua conclusão. Então, pessoal, à primeira vista, entendemos que Descartes defendia que o conhecimento seria construído a partir do momento que passamos a duvidar de tudo e de todo o conhecimento que obtivemos até então, inclusive duvidar da nossa própria existência, fundando assim o ceticismo cartesiano. Para ele, ao imputar a dúvida, o filósofo entraria em um processo racional que o faria perceber que, duvidando, ele estava pensando. Ao constatar que pensa, ele percebe também que existe. Então temos a sua famosa frase: penso, logo existo. Esse é o cogito cartesiano, ou seja, o conhecimento advindo por meio do método dedutivo. Por fim, até o momento permeamos aspectos relacionados à transição entre a Antiguidade e Idade Média e a Idade Moderna. Conhecemos alguns autores que representam essa evolução e transformação socioeconômica, política e cultural ao longo da história. Em nossa próxima aula, vamos compreender o desfecho do conflito entre empirista e racionalistas, destacando três importantes filósofos modernos: Locke, Rousseau e Kant. Desta forma, encerramos nossa quarta aula sobre fundamentos filosóficos, voltado à disciplina de geografia. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que em momento oportuno estarei gravando uma aula específica sobre o que não ficou bem explicado. Gostando do vídeo, deixe o seu like ou o dislike. Não se esqueça de se inscrever no canal, dando aquela força para disseminarmos o conhecimento para outras pessoas. Nos encontramos na próxima aula. Deus abençoe a todos.